Amanhã à tarde, o Congresso Nacional se reúne para promulgar a emenda constitucional que garante aos empregados domésticos os mesmos direitos já assegurados aos demais trabalhadores. As mudanças têm gerado dúvidas entre empregados e patrões. Para esclarecer algumas dessas alterações, nós recebemos o advogado José Sena, coordenador da Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB em Bauru. Sena, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço e estamos à disposição. Sena, são várias alterações, algumas já vão passar a valer a partir de amanhã, outras precisam de regulamentação. Quais são as que já passam a valer amanhã? Eu acredito que o sistema de horário, cumprimento de horário já tem a validade, que deve ser feito através de um controle por parte do empregador em relação ao empregado. Auxílio creche é um exemplo que precisa de uma regulamentação, porque talvez seja viável um incentivo fiscal que seja no imposto de renda para aquelas pessoas que não têm essa relação empregador-empregado que gere lucro, que é o caso da relação doméstica entre patrão e empregado. A carga horária que ficou definida pelo Congresso é de 44 horas semanais. Isso. E cumpridas no máximo 8 horas por dia, né? Exatamente. Sabendo que depende do bom senso entre as partes daquilo que já se tem hoje. Um exemplo prático, se ela pratica as 40 horas semanais, a exigência de mais 4 horas não se torna viável dentro da relação empregatícia, desde que o empregador entenda que se faça necessário esse período das 4 horas. Pode existir uma compensação de 8 e 48 durante a semana para compensar essas 44. Então tudo isso vai depender do que vai ser promulgado da PEC, para que a gente possa definir isso, inclusive, num contrato apartado entre empregado e empregador. Mas o patrão pode dispensar, né? Com certeza, não há necessidade. O que a gente tem que ter em mente, em princípio, é que por não fazer as 44, teria uma redução salarial. Isso não pode ser feito. A partir da relação que já se paga e ela cumpre as 40, o salário continua o mesmo. A exigência das 44, você pode até exigir que ela o faça, mas reduzir o salário não se torna viável nesse momento, porque é inconstitucional, inclusive, a redução desse salário desse empregado. E dentro dessas 8 horas diárias, o empregado tem que fazer 1 hora de descanso, é obrigado, né? Isso, nós temos que ter em mente que o horário de intervalo é matéria de ordem pública, ou seja, interesse do Estado que o trabalhador tenha uma saúde boa. Portanto, há necessidade desse intervalo de 1 hora. Claro que existirá um controle que seja feito manualmente para que ela descanse essa 1 hora. Havendo um conflito de prova, a partir do momento que você tem um controle firmado, seja com a assinatura dela, a prova parte dela para com você, relativo ao empregador, quando em juízo se houver um confronto disso. Volto a repetir que tem a necessidade de um bom senso para que isso seja feito de uma forma natural, para que não haja conflito, né? É comum, a gente já tem ouvido os funcionários falarem: mas se eu fizer 1 hora de intervalo depois do almoço, vai me atrasar o serviço. Eu preferia não fazer e sair mais cedo, mas isso não pode. Não, o que nós temos que ter em mente, importante, é que esse trabalhador, na sua vida útil no decorrer do trabalho, lá na frente ele vai precisar dessa 1 hora que ele não descansou. Porque o descanso não é simplesmente o ato mecânico de se alimentar, mas sim de descansar mentalmente para a continuidade da jornada de trabalho. Então se torna importantíssima essa concessão do intervalo para os empregados. No caso do profissional que só fica 6 horas por dia, aí o intervalo é só de... Isso, 15 minutos de descanso. É bom colocar dessa forma que nada impede que o empregado possa ter desemprego, trabalhar 6 horas numa residência e 6 horas na outra residência. Desde que os horários não se confrontem, é possível ter 2 registros na carteira trabalhando para 2 empregadores. Sena, em relação, você já citou a questão de marcar a hora de entrada, a hora de saída, como que os patrões podem fazer isso, esse controle do horário? O regramento para a atividade com lucro, que é empregador e empregado, a obrigatoriedade de um controle é a partir de 10 funcionários. Abaixo disso, existe o quadro com horário de entrada e saída. Se torna importante nesse momento, que nós estamos nesse momento ainda de sabedores do que a norma vai determinar, que a gente tenha um controle por escrito. Então, nada impede que você tenha um controle diário da entrada, do horário de intervalo e da hora da saída, para que você tenha uma prova. E isso seja feito o quê? Uma inversão, se houver um conflito lá na frente, onde ela tenha que demonstrar que ela não fazia aquele horário determinado. Claro que cabe, na ausência de um não cumprimento da ordem, as advertências, seja verbal, posteriormente a escrita e posteriormente uma justa causa que pode ser aplicada, inclusive, ao funcionário doméstico, não há problema algum.
E conversávamos anteriormente que é uma relação que vai se basear na confiança. Exatamente. Porque muitas vezes o empregador não está em casa na hora que o funcionário chega. Isso, né? volto a repetir, que o fundamental é no momento da sua contratação. Então você nunca coloca uma pessoa que não tem uma referência, uma pessoa que já tem algum histórico de trabalho com outras famílias, porque aqui a gente fala de empregada doméstica, mas existe o motorista, existe o jardineiro, todas essas pessoas, até por uma questão de segurança, que foi o caso da criança que foi assassinada, salvo engano, essa semana que passou, que a manicure ou a doméstica foi buscar ela na escola e houve aquele ato. Então toda essa relação de confiança tem que ser baseada no início do contrato de trabalho. Ou seja, você tem que ser sabedor daquelas pessoas que irão lhe prestar o serviço e automaticamente você determinar as obrigações, mas garantir os direitos básicos que está sendo agora feito através de uma lei que já existe, que está sendo readequada, no sentido de a gente não sabe ainda se ela foi revogada, ou se criou-se uma nova lei, ou se adequou aquilo que já está pré-existente. E uma outra mudança, talvez seja que gere até maior impacto financeiro, é a obrigatoriedade agora de recolher o FGTS. Isso, já existe a faculdade de o fazê-lo, que é 8% em cima da remuneração que esse empregado tem no decorrer do mês. Esses 8% agora, o que existe é uma discussão de como que vai ser feito junto ao sistema que gere esse fundo, que é a Caixa Econômica Federal. Hoje em dia você entra no site, se cadastra, a guia é impressa, você preenche e faz o recolhimento normalmente. Por quê? Porque você utiliza o NIT. O que é o NIT? É o número do PIS que o trabalhador possui junto à Previdência Social. Então, tudo isso já existe hoje. O que vai acrescer aí é uma questão de você ter um orçamento doméstico mais enxuto, porque vai acrescer de um mês para o 8% naquilo que você já paga ela, na obrigatoriedade de pagamento. 8% em cima da remuneração. Muitos acham que é em cima do valor de piso, mas é na remuneração. Caso ela venha fazer uma hora extra, você vai crescer a hora extra diante do que é o salário dela e jogar os 8% para o recolhimento do fundo de garantia. Falando sobre hora extra, Sena, outro aspecto importante, o trabalhador só pode fazer no máximo 2 horas por dia. Isso, voltamos à ordem pública de saúde do trabalhador. Deve-se fazer 2 horas diárias a mais, sempre respeitando os intervalos e respeitando a jornada de um dia para o outro, que é de 11 horas. Volto a repetir, tem que existir um bom senso. Se você entender que o funcionário vai ter que ficar até mais tarde, ele pode começar a jornada a posteriori e estender um pouquinho mais. Sabedor de que, a partir das 22 horas, começa-se o horário noturno, ou seja, a hora não tem mais 60 minutos, tem 52 minutos e 30 segundos, ou seja, vai adentrar ao seu custo o adicional noturno que essa pessoa tem o direito de recebê-lo. E o adicional noturno talvez precise de uma regulamentação? Então, há divergência nesse sentido. Eu entendo que não. Já existe os 20% que é dado aos demais trabalhadores, você aplica ao salário dele, calcula esses 20% da hora e não do salário, contabiliza-se o número de horas que ele trabalha durante o período noturno, faz-se a multiplicação, acha o valor devido. Para a gente concluir, Sena, essa regulamentação vai ser em quanto tempo? Eu acredito que em 90 dias o Ministério do Trabalho e Emprego já possa definir esses atos que porventura ficaram em dúvida em relação a essa relação empregatícia. Volto a finalizar que existe o bom senso, que esse momento a gente tem que tê-lo para não se criar um monstro que não existe. Há uma relação normal entre empregado e empregador que a gente só precisa discipliná-la. Tá ótimo. Muito obrigada por seus esclarecimentos.